e a cidade então transfere o caráter para a igreja. Então diz assim: é ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Quando você chegou, você recebeu, hoje é o último presentinho, né? Você recebeu uma chave ou um cadeado. E aqui diz que a igreja tem uma chave. Então, para você guardar essa chave aí para ver. Que ninguém abre, quem abre, ninguém fecha quem abre. Aí ele cita aqui Davi. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta. Você lembra que Paulo disse que tinha uma porta aberta em Trode? A porta aberta de missões. Então, se você está entendendo aquilo que eu estou falando nesses últimos dias, os teólogos, alguns deles, então creem que essa porta aberta foi um movimento evangélico que chegou, porque a igreja estava acabada, fria, um movimento, como vimos de manhã, hoje, um movimento onde a missa era regida para a parede, o Papa regia a missa, falava em latim, havia tirado a Bíblia de todas as pessoas. Então a igreja ela era forte, tinha coisas lindas, maravilhosas, né? Como castelos e igrejas e tanto mais. Mas a palavra de Deus ela ficou escassa nesse período, ela sumiu. E essa escassez da palavra de Deus fez com que houvesse um esfriamento das pessoas em relação ao conhecimento da palavra. Por quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Não tinha palavra, a fé acabou. Então havia os dogmas, os rituais, mas Deus diz lá na igreja que vimos pela manhã, Sardes, ele diz assim: vocês estão mortos. E precisava então ter um avivamento mundial, precisava acontecer alguma coisa que a igreja expandisse no mundo inteiro naquela época, para que o mundo soubesse quem era Jesus e nos preparar para a volta dele, que é esse tempo que estamos aqui. Então surgiu os movimentos missionários mundiais, onde milhares de missionários foram ao campo missionário, muitos sem condição financeira nenhuma, e acabaram fazendo trabalhos assim espetaculares, como aqui no Brasil, um cara chamado Bagby, um missionário americano, que desbravou o Brasil em cima de um cavalo, com a esposa, levando o evangelho aos batistas em todo o interior do Brasil. Homens que largaram a sua vida. Sei das tuas obras, diante de pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. E eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, mas não são, não é judeus, é um grupo que surgiu naquela época contra a igreja, que saíram também dentro do judaísmo, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados os teus pés. Olha que palavra extraordinária aqui para a igreja. Saiba que eu o quê? Te amo. Saiba que eu te amo. Pode colocar lá para o pessoal acompanhar, por favor, né? Saiba que eu te amo. Estou em Apocalipse, capítulo 3, versículo 9. Saiba que eu te amo. A igreja é amada. É essa igreja que é fraquinha. Como guardastes a minha palavra e a minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar que habitam na terra. Isso aconteceu literalmente, né? Vocês já ouviram as duas primeiras mensagens, com muita gente morrendo, e aconteceu isso. Eis que venho sem demora, guarda o que tens
para que ninguém tome a tua coroa. Interessante, será que alguém pode tomar a coroa da vida eterna da igreja, a sua coroa? Ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, um novo nome, de uma nova cidade, ou o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus e também do meu novo nome. Essa cidade, eles resolveram mudar o nome da cidade, que chamava Filadélfia, que foi feita por um amigo, e então chama ao meu amigo, palavra Filadélfia. É interessante que significa amor fraterno, amor de amigo. Então essa igreja é uma igreja de amor de amigos, contexto. Só que o contexto dessa cidade é que eles mudam o nome da cidade. Eles mudam o nome para Neocasareia, que significa esse nome? Novo César. E esse nome não persistiu, mas quando eles estão mudando esse nome da cidade para um nome de um César para eles adorar, Jesus diz o seguinte, é o versículo 12: e sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Então presta atenção, veja bem, Jesus faz um paralelo aqui entre Neocaisareia com a Nova Jerusalém. Então eu vou dar um outro nome. Eu tenho um nome melhor do que esse nome dessa cidade. Gravarei o nome do meu Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Senhor, abençoa a tua palavra. Dá-nos, ó Pai, entendimento daquilo que precisamos nessa noite. Nessa última carta, nesse último contexto de Apocalipse, tantas revelações, que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém. Coloquei na capa do boletim algumas coisas de Apocalipse e incentivo vocês a continuar estudando sobre o livro de Apocalipse, estudando sobre as diversas maneiras que se tem de interpretar a Bíblia, não é? Sobre as dispensações, sobre o amilenismo, pré-milenismo, sobre se Jesus vai voltar antes da grande tribulação, Jesus vai voltar no meio da tribulação, vai voltar após. Eu incentivo você a estudar, porque hoje a nossa geração é a geração que menos lê, que menos estuda a Bíblia. E a geração de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato. Então hoje as escolas dominicais estão quase falidas, porque as pessoas não vêm mais aprender a palavra. Elas não querem gastar tempo com a Bíblia, porque a Bíblia, ela toma tempo para a gente aprender. Mas eu incentivo você a ler a palavra, incentivo você a vir na escola dominical, trazer seu filho, trazer sua filha, aprender as sagradas letras e escrituras desde criança, para eles terem amor e não serem enganados, né? Aí, porque não tem outra maneira de você estudar a palavra de Deus, a não ser daqueles que sabem mais para te ajudar. Filadélfia, aquele que ama o seu irmão, aquele que tem amor fraternal, e por isso que se espelha que as grandes missões e missionários foram pelas pessoas que amavam pessoas, e saíram no mundo porque amavam os judeus, amavam os indianos, amavam os africanos, e assim criou-se grandes agências missionárias no mundo inteiro, que tem até hoje. Mas essa é uma igreja rica, mas também ela é pobre. Vocês se lembram de manhã que eu disse que Sardes, que era bem próxima dessa igreja, sofreram no ano 17 depois de Cristo um grande terremoto, e a mesma coisa que aconteceu com Sardes aconteceu com Filadélfia. E o que eles fizeram? Eles ficaram morando fora da cidade, em casebres.
E por isso que Jesus fala assim: cedo eu venho, cedo eu venho. Então, havia tido vários tremores de terra e um que destruiu quase toda a cidade, morreu muita gente. Eles pegaram todas as coisas deles, comida, utensílios, ficaram no campo, fizeram cabanas e ficavam esperando os terremotos acontecerem. Esse foi um tempo difícil. Gravarei um novo nome do meu Deus. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 1, diz assim: permaneça o amor fraternal. Por que a Bíblia fala que essa igreja é uma igreja forte, mas fraca? E hoje de manhã você viu que era uma igreja rica, mas pobre, né? Era uma igreja extremamente rica, mas para Deus era extremamente pobre para Jesus. E essa é uma igreja fraca, mas Jesus a chama de forte. Porque essa igreja está na visão de Deus. Mas eles eram fracos. É a menor igreja, a igreja mais pobre, a igreja que tem menos membro das 7, é essa. É interessante. Mas para Jesus, uma igreja super pobre, com poucos membros, era considerada a mais forte do que todas as outras. E a Bíblia diz: vocês terão um lugar de honra comigo. Uma igreja que está na visão de Deus. E quando essa igreja está na visão de Deus, a Bíblia diz que tem uma porta aberta. É uma porta aberta. Spurgeon, escrevendo no seu comentário bíblico, ele diz o seguinte, que essa igreja, ela tinha várias dificuldades, poucas pessoas, pouca gente para trabalhar, porque não tinha muita gente, não é? Poucas pessoas para ajudar nos ministérios, sem riquezas para investir em missões, poucos talentos individuais. Não era uma igreja que tinha doutores, mestres, mas essa igreja, com tão poucos recursos, pensando no século passado, como você viu, o William Carey, o Hudson Taylor e todos mais, eles movimentaram o mundo sem recursos financeiros, sem dinheiro. O primeiro ponto dessa noite é que essa igreja é chamada de igreja missionária, está lá no versículo 3, 7 e 8. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. A porta aberta, ninguém pode fechar. Jesus chamou os seus 12 discípulos, andou uma noite e um dia inteiro, levou esses homens até Cesareia de Filipe, lá no norte de Israel, beirando lá o Líbano, lá em cima, e sentou junto com eles. E eles ficaram vendo aquelas pessoas oferecerem sacrifícios ao Deus Pan daquela época, né? Que eu já falei isso aqui. E havia uma caverna que eles achavam que aquela caverna naquela rocha era a porta do inferno. Se alguém entrasse ali, ia até o inferno. E o Deus Pan era o Deus que era metade homem, metade bode. E ele então tocava uma flauta e levava as suas ninfetas e assustava todas as pessoas que andavam ali naquela floresta. E Jesus então leva todos os seus discípulos, senta ao pé e diz assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão sobre uma igreja. Jesus estava dizendo que a idolatria, a feitiçaria daquelas pessoas nunca iriam tirar o caminho dele, não fariam que a igreja fechasse as portas. Então, a porta continua aberta. A porta do seu vizinho está aberta. A porta do seu chefe de trabalho está aberta. A porta do seu filho está aberta. A porta da sua chefe, da sua professora. As portas continuam abertas. E aí ele disse, eu porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, porque a igreja do Senhor começou lá no Novo Testamento, através da igreja de Israel, mas persistiu em Davi, porque de Davi, filho de Jessé, saiu Jesus Cristo,
E agora diz que há uma chave para abrir e fechar essa porta. Eu colocarei essa chave. Então a ideia aqui é um tipo. O que é um tipo? Um tipo não significa que é uma coisa, mas é um tipo simbológico de Elaquim, filho de Ilquias, o qual ele constituiu-se mordomo de Ezequias e recebeu uma chave. Interessante, irmãos, que quando uma pessoa recebe uma chave da cidade, e quando se dá uma chave para alguém da cidade, se passa para essa pessoa, os representantes, passa para essa pessoa os direitos de liberdade e de privilégios. Então, quando você vê nesses programas dando uma chave da cidade para a pessoa, eu estou dando os direitos e os privilégios da cidade para você usufruir dela. Quando o Senhor diz que está dando para a igreja dele a chave do inferno ou do céu, vamos pensar aqui, né, que é a chave do céu. Está dizendo que Deus está te dando uma chave para você usufruir dos direitos de bênção que Ele tem e para você transferir esse direito para outras pessoas. Interessante, né? Quando Paulo chega lá em Troade, ele diz assim: quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Então Deus nos deu o direito de exercer a autoridade de pregar o Evangelho. A igreja, quando para de pregar o Evangelho, morre. Irmãos, o que está acontecendo, infelizmente, nos dias de hoje, é transferência de crente para a igreja de outros crentes. É uma rotatividade de crente. As igrejas não estão investindo no campo missionário. Não estão investindo nas missões, porque é muito difícil, né? É melhor você ter uma igreja com 1000 pessoas e gastar dinheiro dentro dela, do que você pegar e deixar ser uma igreja de 1000 pessoas, bem simples, e pegar todo o dinheiro e mandar para missões. Daqui a uns dias não tem mais ninguém na igreja, porque as pessoas estão atrás de coisas. Mas quando a gente doutrina bem a igreja muda. Você vai lá na igreja em Atibaia, é um galpão, eu sempre falo isso, é um galpãozão, um som ruim pra caramba, chão de quadra, é quadra que vira igreja, igreja que vira quadra, tem 2000 membros, mas as pessoas estão lá dizendo assim: quero investir em vidas, em missões. Essa igreja está no coração do Senhor, não tem nenhuma repreensão, porque ela amava divulgar o Evangelho. Mateus 23, 13 diz assim, Mateus não, é Apocalipse, né? Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve isso, diz que é santo, que é verdadeiro e que tem a chave de Davi, abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E Mateus 23, 13 diz assim: ai de vocês, mestres da lei, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e não deixam entrar aqueles que gostariam. Jesus falando para os fariseus. E Jesus falando para os seus discípulos, ele diz assim: vou dar para vocês a chave do reino dos céus, que ligares, pois na terra, será ligado nos céus. E o que desligares na terra, será desligado do céu. Jesus chama Pedro e diz assim: Pedro, eu vou mudar o teu nome. Se chamar agora para frente, Simão é Pedro, pedra. E Jesus não diz que para Pedro que ele tem a chave do céu, do inferno, como homem. Mas Jesus diz para ele, com os seus discípulos, não é um ser humano que tem essa chave, mas somos nós, que abrimos e fechamos a porta para as pessoas entrar no reino de Deus. Como é que eu posso entender isso? Lá no Velho Testamento, quando a Bíblia diz assim: se você levar a mensagem para o teu irmão, e ele crer, você tirou ele do inferno. Agora, se você não levar, e ele for condenado, a Bíblia diz que o sangue dele cairá sobre você.
E Jesus, certa feita, quando estava com seus discípulos e todo mundo empolgado, Jesus disse assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão entre pai, mãe e filho. Por quê? Porque para entrar no céu, às vezes o marido entra, a mulher não. Às vezes o filho vai, a mãe não vai. Porque o reino do Senhor consiste não em comida e bebida, mas fazer a vontade do meu Pai. A chave do reino estava na mão daquela igreja, está na mão da Igreja Batista El Shaddai e de todas as igrejas do Senhor. Essa marca registrada, a segunda coisa aqui que o Senhor diz, é guardar o tesouro. Ela não era forte, nem grande numericamente, não tinha muita influência social, não tinha influência ideológica, pouca influência política, mas tinha o carimbo e o selo de Deus. Uma igreja que venceria até os não-judeus, uma igreja que venceria os pagãos. Milhares de pessoas iriam entrar no reino de Deus por essas pessoas. Naquele tempo não havia, irmãos, não havia nada praticamente escrito ainda no ano 90 pós-Cristo. O Novo Testamento está sendo escrito. Paulo manda as cartas para as igrejas, mas nem todo mundo sabe ler e nem todo mundo tem a Bíblia na sua casa. Como é que eles sabiam a Bíblia? Decoravam. Eles decoravam a palavra de Deus. As crianças comiam a palavra de Deus. Até 12 anos, o judeu e principalmente os árabes, eles têm que aprender, têm que decorar a Bíblia. Minha esposa fala sempre para mim assim: você muito fala dos tempos antigos. Mas eu vou falar do quê? Vou falar do tempo que eu ouvi as pessoas recitando milhares de versículos na igreja. Eu vou falar do tempo que as pessoas conheciam a Bíblia. E diziam: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Todo mundo conhecia esse verso. Ninguém mais sabe. Então, são tão simples, versos tão que as crianças aprendiam, não é? Mas hoje estudamos pouco a Bíblia. Então eles decoravam os textos sagrados das Escrituras. Tens pouca força, entretanto guardastes o quê? A minha palavra. Guardaram a palavra. Como é que você pode guardar a palavra se você não tem a Bíblia escrita na mente e no coração? Hoje a gente não tem mais tempo, né, de decorar a Bíblia, de decorar os versículos da palavra de Deus, memorizar, para que eles possam vir à tona, trazer a existência. Quando você está precisando, vem a existência, a palavra, e ela profeticamente te renova. O Brasil, a maioria das nossas igrejas, 90%, não passa de 200 membros. Mas são elas que estão levando a palavra de Deus, sabe aonde? Aonde as igrejas ricas não levam. Lá em cima nas favelas, no Rio de Janeiro. Tem milhares de igrejas pequenininhas ali que as pessoas sobem a pé para levar a palavra de Deus ali. Igrejinhas pequenas. Igrejas pequenas estão lá no sertão, onde às vezes tem 20, 30 pessoas. Mas nenhuma igreja dessas gigantes querem estar lá. Porque não tem o quê? Ibope. Pregar para sertanejo, pregar para ribeirinho. Mas a igreja de Jesus tem que ir lá. Tem que ser essa igreja que vai chegar para o ribeirinho e falar da salvação do Senhor Jesus. Vai falar para os índios. Vai falar para todas as nações que não conhecem a palavra de Deus. Mesmo sendo pequena, essa igreja, e fraca, ela é forte diante do Senhor. Tem uma obra grande. Elas têm o tesouro da palavra de Deus. E se não negasse o meu nome, lá, eu sei que lá
pessoas que estão adorando, eles lá em verso 3, 9, eis que farei da sinagoga de Satanás os que dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés. Nessa época os judeus também odiavam os cristãos, porque tudo o que acontecia, eles misturavam, né, o reinado dizendo que eram os judeus. Então o cristão estava crescendo, é o judeu, porque saíram lá do judaísmo, e então os judeus também perseguiam os cristãos. Mas Deus disse assim, vocês vão vencer. Nós como igreja, meus irmãos, temos que ter cuidado para não ficar inventando propósitos novos, mas trabalhar em cima daqueles que Deus já nos deu, que existem. Quando o texto diz aqui, olha, colunas, Apocalipse capítulo 3, verso 10 a 12, eu te guardarei na hora da provação, ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus. Jesus estava falando para eles entender, para eles pensarem, que eles estão no meio de um terremoto, lembra que eu falei terremoto? E eles seriam colunas tão firmes, que o terremoto não ia abalar aquelas colunas. Alguns historiadores escreveram agora há pouco tempo, até arqueólogos, eles ficaram admirados que todos os templos, principalmente do deus Dionísio, que era o deus do vinho, que eles adoravam o vinho lá e bebia pra caramba, então arranjaram um deus chamado Dionísio, deus do vinho. Todos esses templos acabaram. Mas interessante que a igreja de Filadélfia, as suas colunas, foram as últimas a caírem depois de muitos e muitos séculos. E quando as pessoas chegavam ali, nas 7 igrejas, na Turquia, eles diziam assim, poxa vida, a igreja está em pé ainda. E lembrava desse versículo, falei de vocês colunas. Mesmo que você tenha o maior terremoto na sua vida, terremoto financeiro, terremoto espiritual, terremoto da família, terremoto da morte, não importa, a Bíblia diz que Deus fará você coluna firme para vencer, em nome de Jesus. Aquela igreja estava com medo e estava com angústia, mas o Senhor disse, eu farei de vocês colunas firmes, porque vocês têm uma porta aberta, Sabe, meus irmãos, precisamos pensar um pouquinho mais, cada um de nós como igreja de Jesus. Porquanto guardaste a minha palavra e a minha perseverança, já se cumpriu então, naquela igreja. Deus guardará o seu povo na hora da provação. Mas aí Jesus disse para eles, né? E eu também creio, uma ideia minha, que eu sou pré-dispensacionalista, tribulacionalista, né? Eu sou mais ou menos 70%, que significa que eu creio que no momento chave, o Senhor vai retirar a sua igreja no arrebatamento. Deus não vai deixar a igreja passar todas aquelas coisas que estão no Apocalipse. Vai ficar gente aqui, porque conhece a Bíblia e não tomaram decisão. Tem muita gente que quando o arrebatamento chegar, ele vai estar aqui cantando e vai ficar. Ele vai falar, por que fiquei? Por que eu fiquei? Mas a igreja de Jesus será arrebatada nos ares. Só que Jesus tem uma palavra, cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Será que a gente pode perder a coroa que Deus nos deu? Se nós fôssemos pensar na coroa do galardão, é muito fácil, né? Perder a coroa do galardão é você deixar de fazer as coisas de Deus, é deixar de servir, porque adoração é servir. Eu posso perder minha coroa pelas pessoas que me criticam e tantas coisas, mas será que eu posso perder a maior coroa, que é a minha coroa da salvação?
Note que a igreja será julgada individualmente, mas nós também. Para a gente terminar, meus irmãos, se nós vivemos nesses dias os nossos pensamentos humanísticos, temos 3 ideias. Primeiro, agradar a todos é o que importa. Então vamos ter uma igreja que agrada a todo mundo, e aí a gente enche a igreja, e as pessoas continuam vivendo no seu pecado, vivendo do jeito que elas querem, mas pelo menos eles estão ouvindo aqui falar do amor do Senhor. A outra situação é agradar a mim mesmo sempre. Vou procurar um lugar onde eu possa ser agradado. Uma palavra que me agrade, um louvor que tenha o meu jeitão, não é? A igreja que tenha a minha forma de pensar. Mas talvez esteja na hora a gente pensar agradar a Deus sempre, mas não quando me convém. Que esse é o terceiro ponto. Igreja tem a ver com fidelidade, com compromisso. E o Evangelho, quando nasceu, Paul Peterson escreveu no seu livro, o Evangelho ao nascer foi um movimento. Alguns anos atrás tornou-se um empreendimento. E hoje é um grande evento. Quando nasceu o Evangelho, foi um movimento que levou as pessoas à salvação, transformação, abandonar o pecado, a idolatria, adultério e chegar-se a Deus. Mas passando os anos, se tornou um empreendimento. Por quê? Dá dinheiro. As igrejas vendem coisa, gente. Vende santinho, vende imagem, vende, e vai dar dinheiro isso. Vende livro, vende CD. Então, tornou-se um empreendimento rentoso, financeiramente. A igreja dá dinheiro. Se você abrir uma igrejinha aí, qualquer lugar, que pague um aluguel de 5 mil, entrar 20 mil, 15 mil é seu. Você não precisa mais trabalhar na vida. Só você ir lá e... Mas também a igreja hoje se transformou num grande evento, um palco show. Então eu trago os melhores cantores, melhores pregadores, e assim o evento do qual não leva ninguém para o Senhor. Há uma canção que eu pensei nela, que diz assim, eu quero que você leia comigo. Vamos ler? Primeiro aquela parte lá, né? Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre, ó meu Deus. Eu sei que tentações irão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho. Confio no Senhor, entrego a Ele o meu futuro, pois eu sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Amém. Que Deus nos ajude a mudar o foco. Vamos transformar El Shaddai numa igreja missionária. Vamos transformarmos em missionários, pessoas que querem ganhar pessoas. Deus te deu uma chave e a porta está aí aberta para que a gente possa levar pessoas para o Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos cantar essa canção que acabamos de cantar, de ler. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus.
mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Quem sabe nessa noite você quer entregar a sua vida para Jesus, não é verdade? Quem sabe nessa noite você deseja entregar. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu quero fazer um apelo para você. Deus quer fazer você coluna firme. Quer fazer você talvez até um missionário. E eu quero fazer um desafio para você. Primeiro, você que é chamado, tem uma vocação, gostaria de estar envolvido no trabalho com o Senhor, alguma coisa. Levante sua mão, onde você está? Levante sua mão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu quero que vocês que levantaram a mão, venham aqui. Aqui, desse lado aqui. Fique aqui nesse cantinho. Todos que levantaram a mão. Fica junto aqui. Rapidinho aqui. Você que gostaria de entregar sua vida para Jesus. Eu quero me batizar. Quero ter um compromisso com o Senhor. Eu estou vindo aqui também nessa igreja. Eu gostaria de ser membro dessa igreja. Eu não sou ainda, mas eu quero ser. Eu não sei. De repente você quer. Eu quero abrir meu coração para o Senhor. Você. São duas ideias. Primeiro, me tornar membro da igreja El Shaddai. Segundo, eu quero entregar minha vida para o Senhor nessa noite. Alguém gostaria de fazer esse desafio? Aceitar? Levante sua mão. Onde você está? Eu não sei. Alguém dizendo, eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Deus te abençoe. Agora o terceiro desafio. Eu quero, depois de ter ouvido essas mensagens, eu quero que o Senhor me ajude a entender mais a Tua palavra, para eu servir o Senhor com tudo que eu tenho e que eu sou. Levante sua mão. Quem gostaria de dizer? Eu gostaria. Alguém gostaria de tomar essa decisão? Abençoe. Eu preciso de seguir o meu mestre.